Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, deixa mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós temos um especial de minissérie, Anos Rebeldes. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Anos Rebeldes foi uma minissérie escrita por Gilberto Braga, com direção geral de Denis Carvalho, que foi ao ar pela Rede Globo em 20 capítulos a partir do dia 14 de julho de 1992, tendo seu último capítulo exibido em 14 de agosto de 1992. Então, hoje, exatamente, está completando 30 anos do último capítulo de Anos Rebeldes. E eu não poderia deixar de falar dessa minissérie tão emblemática, né, para a história da teledramaturgia, porque abordou um tema muito importante, muito caro para nós brasileiros até hoje. Como a minissérie foi um marco, brilhantemente escrita pelo Gilberto Braga e reverbera até hoje no mundo, né, da teledramaturgia, eu pensei, não posso deixar de falar de uma obra tão importante, ainda mais sendo criada pelo maravilhoso do Gilberto Braga, que na história contava o romance da Maria Lúcia, vivida pela Malu Mader, com o João Alfredo, feito pelo Cássio Gabus Mendes. Então a história mostrava a trajetória de um grupo de colegas do tradicional Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, desde o ano de 1964, que foi ali, nessa escola tradicional, que se conheceram Maria Lúcia e João Alfredo. E justamente nesse ano de 64 é quando se forma e se instala no país a ditadura militar, com prisão, tortura, assassinato e extradição dos opositores até 1979, ano da anistia dos exilados, em que a política governamental terá influenciado definitivamente os destinos dos personagens. Maria Lúcia é uma jovem individualista, traumatizada com a história do pai Orlando Damasceno, vivido por Geraldo Del Rey, um conhecido jornalista e membro do Partido Comunista, que sempre colocou a ideologia acima da realização pessoal. Quando ela conhece João Alfredo, percebe que ele tem o mesmo perfil do pai e tem medo de se entregar à paixão. João, por sua vez, é um rapaz extremamente preocupado com as questões sociais do país. Ao se apaixonar por Maria Lúcia, João Alfredo fica dividido entre o relacionamento afetivo e a militância política. Seu melhor amigo, Edgar, Marcelo Serrado, também se apaixona por ela e os dois passam a disputar o amor da jovem. Com um perfil oposto ao do amigo, Edgar não se envolve com as questões políticas e prefere investir na profissão e na felicidade pessoal. Apesar de se amarem, Maria Lúcia e João Alfredo vivem em conflito por causa da ideologia dele. O namoro fica ainda mais difícil quando ele decide entrar para a luta armada. Após muitos encontros e desencontros, os dois acabam se separando definitivamente. Ela se casa com Edgar e João, perseguido pela ditadura, é obrigado a sair do país. Entre os companheiros do movimento contra o regime está Heloísa Cláudia Abreu, filha do banqueiro Fábio Brito, José Wilker, que ajudou a financiar o golpe de 1964. De garota rica e mimada, Heloísa dá uma guinada em sua vida ao entrar também para a luta armada. O auge da história é o sequestro de um diplomata estrangeiro pelos guerrilheiros e, posteriormente, a morte de Heloísa por um policial militar em uma tentativa de fuga do país. E essa então era a minissérie Anos Rebeldes, com esse pano de fundo tão forte, tão emblemático da ditadura. Na televisão brasileira mesmo, na TV aberta, a gente viu muito poucas histórias, né? Muitas poucas histórias abordarem e refletirem esse momento histórico tão doloroso do nosso país. Então, por isso que Anos Rebeldes foi algo assim tão especial e é um biscoito fino da nossa teledramaturgia. E agora a gente vai saber um pouco mais dessa produção nas curiosidades de bastidores. Anos Rebeldes foi um memorável momento da nossa televisão. O fascínio estava em trazer de volta os anos 1960.
No entanto, a importância da minissérie está mesmo em revelar ao país a obscuridade dessa década no Brasil, sem ser didática nem formadora de opinião. A luta armada de alguns era narrada junto ao cotidiano daqueles que viveram essa época em total alienação. Tendo como pano de fundo o romance de João Alfredo e Maria Lúcia, a história levou ao público a luta clandestina de grupos engajados politicamente na tentativa de mudar a história do país. Os relatos mesclaram ficção e realidade por meio dos ideais de vida de João Alfredo, jovem preocupado com as questões sociais, capaz de colocar a militância política acima da sua felicidade e realização pessoal. Não deixa de ser irônico que Anos Rebeldes tenha surgido justamente quando aquele que deveria ser o corolário natural desse processo, o primeiro presidente da República eleito por voto direto após 29 anos, Fernando Collor de Mello, se transformar na decepção de milhares de brasileiros. Em uma atitude inspirada no idealismo do personagem João Alfredo, os jovens brasileiros foram às ruas exigir o impeachment do presidente Collor, rejeitando o rótulo de alienados, um movimento que ficou conhecido em 1992 como Caras Pintadas. Os protestos exibiam cartazes com frases do tipo: Anos Rebeldes, próximo capítulo, fora Collor, impeachment já. E eram embalados por canções como Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, que era tema da abertura da minissérie. Na sexta-feira, 14 de 8 de 1992, último dia da minissérie, Collor falou em rede nacional de rádio e TV, convocando a população a se manifestar no domingo seguinte, 16 de agosto, em seu apoio, indo às ruas vestindo verde e amarelo. Como resposta à convocação, o 16 de 8 de 1992 ficou conhecido como o Domingo Negro. Um título politicamente incorreto, incorretíssimo hoje em dia, mas com uma mensagem bem clara para os dias tenebrosos daquela época. As pessoas foram às ruas, mas com roupas pretas e o rosto marcado de tinta negra, simbolizando o luto e a indignação que sentiam com o governo. O presidente acabou afastado do cargo em 29 de setembro, em meio às denúncias e pressão cada vez maior das manifestações nas ruas. Muitos apontaram Anos Rebeldes como inspiradora das manifestações, porém, os autores constataram ter havido uma sintonia positiva, uma coincidência que fez tudo acontecer ao mesmo tempo. Por altura da estreia, o diretor Denis Carvalho afirmou, abre aspas, não é apenas mais uma simples série, é uma coisa que transcende. Topei o projeto porque percebi a sua importante conotação com o atual momento nacional. Nesses anos rebeldes, o país estava em ebulição, como está agora. Fecha aspas. Para escrever Anos Rebeldes, Gilberto Braga acatou uma sugestão dada pelo próprio público, que queria a continuação da minissérie Anos Dourados, exibida em 1986, sugerindo inclusive o nome da série. Também foi sugerida ao autor uma terceira parte, para fechar uma trilogia que nunca aconteceu. Para o jornal Folha de São Paulo, em 14 de 7 de 1992, Gilberto Braga esclareceu as diferenças entre as duas minisséries. Abre aspas. Anos Dourados é uma história contra a hipocrisia. Anos Rebeldes é contra o autoritarismo e a intolerância exemplificados pela ditadura militar. Fecha aspas. Gilberto Braga narrou ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, que não se sentia apto em abordar o tema da ditadura sozinho e, por isso, buscou colaboração, explicando, abre aspas. Eu era muito alienado nos anos 1960, não sabia nada do que estava acontecendo, não me interessava por política. Para escrever Anos Rebeldes, fui atrás de um escritor que tinha feito política estudantil e conhecia muito bem o período. Meu amigo Sérgio Marques, que me ensinou tudo. Eu não seria capaz de fazer sozinho. Estudei muito, li um monte de livros. Daquele período, o que eu conhecia mesmo eram as peruas da praia que ficavam falando besteira. Fecha aspas.
É a cara do Gilberto uma declaração dessas, né? Por isso que a gente ama tanto. Em Anos Rebeldes, o autor reproduziu, com licenças poéticas e nomes trocados naturalmente, a história verídica do sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick, que aconteceu em setembro de 1969, por integrantes dos grupos guerrilheiros de esquerda que lutavam contra o regime militar. Na trama da minissérie, entre os guerrilheiros estavam João Alfredo, Heloísa e o diplomata estrangeiro raptado, vivido por Odilon Wagner, recebeu o nome de Ralph Hagenauer. O caso real foi reproduzido no livro O que é isso, companheiro? De Fernando Gabeira, lançado em 1979 e reproduzido nas telas de cinema em 1997, em um filme de Bruno Barreto, que foi indicado ao Oscar de 1998. Cláudia Abreu e Pedro Cardoso, que faziam parte do elenco da minissérie, também estavam no elenco do filme. Além do livro O que é isso, companheiro, Gilberto Braga buscou inspiração em outras duas publicações. 1968, O Ano que Não Acabou, de Zuenir Ventura, e Os Carbonários, de Alfredo Sirques. Outra inspiração para o autor foi o cinema. Aliás, uma fonte que sempre era inspiração para o Gilberto, né? Em todos os seus trabalhos. Entre esses, para a minissérie, estavam os filmes Desaparecido, Um Grande Mistério, de 1982, de Costa Gavras, e Nosso Amor de Ontem, de 1973, de Sydney Pollack. Em 17 de julho de 1992, 3 dias depois da estreia de Anos Rebeldes, militares soltaram uma nota com o título A História que Não Foi Contada. Ainda que não fizesse qualquer referência à minissérie, o texto do Centro de Comunicação Social do Exército criticava os revisionistas de plantão e defendia a Revolução Democrática de 1964 como um movimento que, cumpre enfatizar, foi deflagrado pelo clamor popular. De acordo com as Forças Armadas, tais momentos vinham sendo reescritos segundo ótica deturpada, porquanto tendenciosa. Em seu livro Anos Rebeldes, os bastidores de uma minissérie, Gilberto Braga escreveu a respeito das reclamações do Exército o seguinte, abre aspas. Embora seja panfletário, tende nitidamente para o lado da antiga esquerda, ou seja, contamos uma história a partir do ponto de vista dos esquerdistas, e não me envergonho disso. Era a primeira vez que uma emissora de TV se dispunha a levar ao ar, na dramaturgia, uma abordagem séria sobre a ditadura militar brasileira. Não seria eu a dar a versão da direita, que até hoje chama o golpe de revolução. Fecha aspas. Heloísa, em um brilhante trabalho de interpretação de Cláudia Abreu, é uma das personagens mais marcantes e lembradas da minissérie. Garota rica, rebelde, um tanto individualista, que passa por uma transformação até adquirir consciência política sobre o momento em que vivia. Engajada, acaba então entrando para a luta armada. Então o perfil da personagem era riquíssimo. E uma das melhores cenas de Anos Rebeldes foi justamente a morte da personagem. Muito forte, muito emblemática, chocante. Ninguém esperava, porque foi uma personagem que se tornou queridinha, né, do público da minissérie. Era praticamente uma heroína, era uma heroína. Então ela é morta de forma brutal, né? A tiros de metralhadora, tentando fugir do país, né? Então, realmente, uma morte bastante brutal e bastante sentida para quem estava super envolvido com aquela história lá em 1992. Pelo menos eu, que não acompanhei todos os capítulos religiosamente, fiquei extremamente chocado com essa cena da morte da Heloísa em Anos Rebeldes. Uma curiosidade também bem interessante de Anos Rebeldes é que quando o Cadu Moliterno foi convidado para fazer a minissérie, ele viveria o personagem Nelson, professor de violão da Heloísa, a quem ela escolhia para perder a virgindade. Porém, o Marcos Paulo, que faria o professor de história Inácio Avelar, não pôde fazer a minissérie, ficando assim o Cadu com o personagem que seria dele. E esse personagem do professor de história se envolvia justamente com a mãe da personagem da Cláudia Abreu, né? A Natália, vivida pela Beth Lago. O professor de violão, no entanto, acabou nas mãos do Thales Panchacon, em uma cena que eu também acho assim inesquecível de nudez, quando finalmente, né, a Heloísa perde a virgindade com ele, ele aparece desnudo assim de costas, com um bumbum belíssimo.
Gilberto Braga se inspirou na diretora teatral Tetê Medina para criar o personagem Inácio. Na época, ela era funcionária do Itamaraty, mas engajada na luta como o personagem da minissérie. No entanto, ela nega que, como ele, tenha utilizado o telex ou a mala diplomática da chancelaria brasileira para denunciar aos jornais europeus crimes cometidos contra presos políticos. Sobre isso, a Tetê Medina comentou, abre aspas, eu não era louca para mandar denúncias pela mala diplomática. Elas eram enviadas mesmo, mas por outros meios. Fecha aspas. A Tetê Medina, aliás, além de diretora teatral, ela também fez alguns trabalhos como atriz, estando em novelas do Gilberto Braga em algumas dessas vezes. Do Gilberto, ela interpretou Água Viva e também fez uma personagem na minissérie Labirinto. Em ambas, foram participações especiais. Aliás, as participações da Tetê Medina sempre foram curtas na televisão. E eram participações sempre muito marcantes, porque ela era uma atriz, né? Uma personalidade muito interessante, misteriosa, tinha uma voz muito bonita, uma mulher muito elegante. Então, assim, eu amava, amei ver a Tetê Medina em todas as suas participações, né? Ela fazia a mãe da Glória Pires em Água Viva, que morre logo no início. Em Labirinto, ela também era a matriarca da família dos Fraga Dantas, Martins Fraga. Ai, não lembro agora sobre o sobrenome da família da minissérie, mas ela era matriarca, aparecia em alguns capítulos. Ela fez também a minissérie não, a novela Coração Alado. Sempre personagens rápidas, mas muito marcantes para a história. Então fica aí essa curiosidade dentro da curiosidade sobre a Tetê Medina, que eu acho maravilhosa. Infelizmente fez poucas coisas na televisão. O editor Queiroz, personagem do Carlos Zara, e mais propriamente a sua luta contra o regime militar, foi inspirado em Enio Silveira, do grupo editorial Civilização Brasileira. Militantes de esquerda, os atores Beth Mendes, Francisco Milani e Gianfrancesco Guarnieri, que faziam parte do elenco, passaram pela ditadura militar. Ex-integrante da organização VAR Palmeiras, Beth Mendes deu um depoimento ao elenco sobre sua experiência como militante política na época. E vale muito a pena procurar saber um pouquinho mais sobre a história da Beth Mendes na política nessa época tão tenebrosa, né, do nosso país, porque ela passou por poucas e boas. Ela foi violentada, ela foi torturada, e ela é uma mulher tão doce, né? A gente vê as personagens dela, sempre personagens do bem, personagens carinhosas, e pensar que aquela mulher passou por tantas coisas terríveis é mesmo de ficar assim de queixo caído. Os painéis documentais em preto e branco, filmados em película 16mm, exibidos ao longo da trama, foram feitos pelo cineasta Silvio Tendler, constituídos por uma extensa pesquisa em imagens de época, fotografias e recortes de jornais, que se misturavam às cenas da minissérie gravadas em preto e branco. Nestes painéis, acompanhado por músicas daquele momento, apareciam registros como o da eleição de Emílio Garrastazu Médici para a presidência da República e a morte do líder da organização Ação Libertadora Nacional, Carlos Marighella. O jornalista Zuenir Ventura cobriu de elogios a minissérie. Segundo ele, abre aspas, Gilberto Braga consegue devolver o valor essencial daquele momento, que é a paixão. E acho que a grande atualidade da série, principalmente para os políticos, é mostrar que a política pode ser ética. Fecha aspas. Menos entusiasta, o deputado Alfredo Sirques, que muitos afirmaram ser o modelo que inspirou o personagem João Alfredo, preocupou-se com a censura vigente na Globo e disse o seguinte, abre aspas, sei que Anos Rebeldes não é uma obra política, mas uma história de amor ambientada nos anos de chumbo. Só que este pano de fundo tem que ser honesto. Não se pode atenuar o terror que foi aquela época, em termos de repressão e cerceamento da liberdade. Fecha aspas. Gilberto Braga narrou na minissérie uma passagem acontecida consigo, na época em que escrevia a novela A Escrava Isaura, lá em 1976. O personagem Galeno Quintanilha, vivido pelo Pedro Cardoso, era um novelista na minissérie.
e escrevia uma trama de cunho abolicionista nos anos 1970. Por isso foi repreendido por uma censora em uma reunião. Gilberto, de fato, passou por uma situação parecida e aproveitou a minissérie para mostrar as dificuldades pelos quais passavam os novelistas durante a censura. O destaque em Anos Rebeldes, claro, foi a ótima interpretação do trio de atores Malu Mader, Cássio Gabus Mendes e Cláudia Abreu. Anos Rebeldes foi premiada pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, a APCA, com o Grande Prêmio da Crítica e com o prêmio de melhor atriz para Cláudia Abreu. A maior parte das cenas foi gravada em estúdio. Foram feitas reconstituições de época no Teatro Opinião e da Porta do Cinema Paissandu, que ficaram a cargo do cenógrafo Mário Monteiro, com a ajuda da produtora de arte Cristina Médicis. A trilha sonora de Anos Rebeldes, uma das melhores já feitas, teve a coordenação musical do próprio Gilberto Braga, que sempre está envolvido nas trilhas das suas produções, sempre esteve envolvido, né? E ali foram selecionadas músicas muito representativas daquele período, nacionais e internacionais, misturando pop com bossa nova e tropicalismo. A música tema de abertura, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, já havia sido usada na abertura de uma outra trama da Globo, a novela Sem Lenço, Sem Documento, exibida em 1977. Nesse trabalho, tivemos a estreia da maravilhosa Beth Lago como atriz, e foi também o primeiro trabalho em TV dos atores Emílio de Mello, Malu Gali, Rubens Caribé e André Barros. Os nomes do casal protagonista homenageavam os pais do cantor Cazuza, Maria Lúcia, a Lucinha, e João Araújo. O primeiro título pensado para a minissérie foi Anos de Chumbo. Em julho de 1992, durante a exibição da minissérie, seu texto foi lançado em livro com a adaptação de Flávio de Campos, pela editora Globo. Em junho de 2010, Gilberto Braga lançou o roteiro da minissérie completo, intitulado Anos Rebeldes, Bastidores da criação de uma minissérie, pela editora Rocco. E Anos Rebeldes foi lançada em vídeo, né, VHS, ainda nos anos 90, e em DVD no ano de 2003. E hoje ela está aí disponível depois de ter sido reprisada no Viva algumas vezes. Agora ela está no Globoplay, completinha e perfeitinha para a gente assistir, se deliciar, conhecer a história e até como objeto de estudo para quem tem interesse nesse período histórico do nosso país, extremamente triste e vergonhoso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque 30 anos de um trabalho tão brilhante não pode ser deixado passar em branco. Por isso que o último capítulo de Anos Rebeldes, que completa hoje 30 anos, está aqui no Você Viu a Novela Ontem? E se você gostou, já sabe, compartilha, comenta, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva e me segue nas redes sociais. E eu tenho um recadinho antes de finalizar esse vídeo. O aniversário do canal está chegando. Vai ser no dia 24 de setembro. De setembro? De setembro! 3 aninhos de Você Viu a Novela Ontem. Eu quero fazer um vídeo especial feito por vocês. Eu quero só colocar no ar um vídeo especial feito por vocês. Então, já começa a partir de agora, entrando em contato comigo, lá no meu e-mail. Eu vou deixar na descrição do vídeo para saber como funciona, mas eu já vou deixar aqui uma explicaçãozinha. Vocês, quem tiver interesse, claro, né, vai me enviar um videozinho com no máximo 1 minuto, me contando qual foi o vídeo ou os vídeos, né? Pode ser até uns 2 ou 3, se vocês quiserem. Mais legal, os que vocês mais gostaram, me conta qual foi o vídeo que vocês mais gostaram nesses 3 anos de canal e me dê uma sugestão do que vocês gostariam de ver aqui no Você Viu a Novela Ontem, porque eu quero chegar com algumas novidades para os próximos meses e para o próximo ano, com certeza. O canal já está há bastante tempo aí no ar, então merece dar uma repaginada, então eu vou trabalhar para isso, mas eu quero também a colaboração de vocês, tá bom? Quem quiser me contatar no inbox lá do Instagram, Você Viu a Novela Ontem, ou me mandar um e-mail para a gente conversar melhor, eu vou deixar aí na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!